a China decidiu suspender por 60 dias a importação de carne de frango do Brasil, após a confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista à TV Globo nesta sexta-feira, 16, enquanto estava em Goiás. O caso em Montenegro, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, marca o primeiro registro de influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial no Brasil. Até então, o vírus só havia sido identificado em aves silvestres, que não fazem parte da produção comercial. As autoridades isolaram a área afetada e sacrificaram todas as aves da granja para conter a doença. Carlos Fávaro tranquilizou a população, afirmando que o consumo de frango e ovos é seguro, desde que os produtos sejam bem cozidos. O processo de cozimento elimina completamente o vírus da gripe aviária e outros riscos, como a salmonela, disse o ministro à Globo News. Ele reforçou que o Ministério da Agricultura atesta a qualidade desses alimentos. A suspensão, imposta pela China, afeta todo o Brasil, assim como a União Europeia, que também adotou a mesma medida. No entanto, países como Japão, Reino Unido, Argentina, Emirados Árabes e Arábia Saudita restringem apenas as exportações da região do Rio Grande do Sul, conforme acordos sanitários com o Brasil. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul está investigando se há outros casos da doença em um raio de 10 quilômetros ao redor da granja afetada. O governo federal destacou que o vírus da gripe aviária circula desde 2006 em regiões como Ásia, África e Norte da Europa. Mas é a primeira vez que ele atinge a avicultura comercial brasileira. O risco de transmissão do vírus para humanos é baixo, segundo o governo, e está restrito a pessoas que trabalham diretamente com aves infectadas, como tratadores. O Brasil segue monitorando a situação e caiqui, medidas para proteger a produção avícola e manter a confiança dos mercados, interno e externo. Uma notícia preocupante para o agronegócio brasileiro. A União Europeia suspendeu as importações de frango do Brasil, conforme anunciado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A medida foi tomada após a identificação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro caso do tipo no país, e a China já havia adotado a mesma restrição, seguindo protocolos internacionais de segurança alimentar. O embargo é uma resposta automática prevista em acordos comerciais entre o Brasil e a União Europeia. Quando há um caso de gripe aviária, as exportações são suspensas para evitar riscos à saúde pública nos países importadores. O foco no Rio Grande do Sul foi isolado em um raio de 10 quilômetros, e o governo federal está monitorando a região para garantir que a doença não se espalhe. O mercado europeu é essencial para o Brasil, respondendo por cerca de 7% das exportações de frango. Em 2024, o país exportou aproximadamente 229 mil toneladas para os 27 países da União Europeia, movimentando 655 milhões de dólares. A suspensão, mesmo que temporária, pode afetar a economia de produtores, especialmente no Sul, onde a avicultura é uma atividade forte. Carlos Fávaro está em negociação com a União Europeia para limitar o embargo apenas ao Rio Grande do Sul, uma estratégia chamada de regionalização. Essa medida já é usada em acordos com países como Japão, Reino Unido e Emirados Árabes. O objetivo é evitar que a restrição se estenda a outras regiões do Brasil, protegendo o setor avícola nacional. O governo tem se destacado pela transparência. Desde o anúncio do caso, o Ministério da Agricultura mantém a população informada, evitando pânico ou especulações sobre uma crise maior. Segundo especialistas, o caso parece ser isolado, mas as próximas horas serão decisivas para confirmar se a situação está sob controle. A bancada do agronegócio no Congresso está confiante na rápida recuperação. Parlamentares acreditam que o Brasil cumprirá os protocolos internacionais e que as exportações serão retomadas em breve. O governo também trabalha para convencer a Europa
a restringir o embargo apenas ao município afetado, como já foi feito com outros parceiros comerciais. A descoberta de um foco de gripe aviária em uma granja de reprodução, no interior do Rio Grande do Sul, reverberou com força no cenário do comércio internacional, culminando na decisão da China de suspender a importação de carne de frango brasileira. A medida, que ocorre logo após uma visita presidencial com foco em estreitar laços comerciais, suscita questionamentos sobre a influência de fatores políticos e diplomáticos na decisão chinesa. Embora a justificativa oficial para o embargo resida nos protocolos sanitários globais, que prevêem restrições em casos de doenças animais contagiosas, a sincronia com eventos recentes, como as discussões em torno do TikTok e a primeira-dama, levanta a hipótese de uma possível retaliação por parte da China. A ausência de uma comunicação formal nesse sentido não impede que as especulações ganhem corpo nos círculos políticos e empresariais. Do ponto de vista técnico, a detecção do vírus H5N1 em território brasileiro, mesmo que em uma única propriedade, aciona um mecanismo de defesa para os países importadores. A preocupação em evitar a disseminação da gripe aviária, altamente letal para as aves, leva à adoção de medidas preventivas, como a suspensão do comércio. A União Europeia e a Argentina já haviam sinalizado essa cautela ao impor restrições à carne de frango brasileira. O impacto econômico da decisão chinesa é inegável. A China representa um mercado de grande volume para a carne de frango do Brasil, e a interrupção das exportações por um período inicial de 60 dias trará prejuízos consideráveis para os produtores e para a balança comercial do país. A apreensão aumenta diante da possibilidade de outros importantes compradores seguirem o exemplo chinês, ampliando o impacto negativo sobre o setor avícola nacional. Diante desse cenário desafiador, o governo brasileiro busca desvincular a ocorrência isolada no Rio Grande do Sul da qualidade sanitária da produção nos demais estados. A estratégia é negociar com os parceiros comerciais, demonstrando que as medidas de controle e erradicação do foco estão sendo rigorosamente aplicadas, garantindo a segurança da carne de frango produzida em outras regiões do país. O objetivo é evitar um embargo generalizado que prejudicaria toda a cadeia produtiva. Paralelamente às negociações diplomáticas, o governo gaúcho implementa um plano de ação para conter a disseminação da gripe aviária. O protocolo padrão envolve o sacrifício sanitário das aves infectadas e daquelas localizadas em um raio de 10 quilômetros da propriedade afetada. As autoridades de saúde pública reforçam a mensagem de que o consumo de carne de frango e ovos cozidos é seguro para a população, buscando evitar uma retração no consumo interno diante do temor da doença. Texto 4.